Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Hoje falaremos sobre Esther, a forma como essa mulher, essa rainha, se vestiu para se apresentar diante do rei. Essa forma é envolvida por significado e propósito. O relato bíblico sobre a trajetória de preparação da rainha Esther ensina-nos a vestir com honra e posicionamento. E é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Eu sou Miriam e convido mais uma vez as queridas Giovana e Cris. Giovana, paz do Senhor Jesus. Cris, paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Cris, quem foi Esther? Menininha, a palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos seus olhos de todos os quantos haviam. Esther era uma jovem judia que viveu no período do Império Persa. O Império Persa ele durou mais de 200 anos e ele se estendia desde a Índia até a Etiópia. Então, os relatos mostram que existiam mais de 127 províncias ali ligadas àquele reino. E após a morte do rei Dario, seu filho Xerxes, que é no persa, né, ou naturalmente, como está escrito na Bíblia, Assuero, é o nome judeu, ele assumiu o império. E Esther, ela habitava na cidade de Suzã. E ela era órfã, foi criada por Mardoqueu, e foi no 3º ano do reinado de Assuero que ele estabeleceu um banquete, né, para mostrar ali aos príncipes, aos servos, aos nobres, ali toda a glória, a riqueza, a grandiosidade daquele reino. E esse banquete ele durou 180 dias. E após esse período, o rei Assuero ele fez um outro banquete. Dessa vez para todo o povo, no pátio ali do seu palácio real e durante 7 dias. E nesse período, a rainha Vasti também estava ali reunida com as outras mulheres. E isso durou 7 dias. E aí o rei Assuero, nesse contexto, manda chamar a rainha Vasti, porque ele queria apresentá-la ali diante de todo o povo. E ela se recusa a fazê-lo. E isso foi um desrespeito perante ao povo, perante todo o povo ali, diante de um rei tão imponente. E por isso ela foi destituída ali do cargo, da função de ser rainha. E nesse momento houve ali uma convocação. O rei Assuero, ele determinou que fosse feita ali uma convocação de jovens, belas jovens em todas as províncias para serem ali apresentadas diante do rei, e uma seria escolhida a nova rainha, e seria rainha no lugar de Vasti. E Esther foi uma dessas jovens selecionadas. A palavra fala que houve ali todo um preparo durante um ano, com óleos essenciais, óleos de mirra. Era o spa da época, né? Era ali o spa da época. E Esther estava sob os cuidados de Hegai, né? E a palavra fala que ela alcançou graça diante ali daqueles que estavam diante de Hegai. E é esse contexto em que nós vamos tratar no programa de hoje. É interessante, dentro daquilo que a Cris falou, é que Esther, ela foi chamada, ela foi eleita, ela foi chamada, ela foi escolhida para estar em um tratamento especial. Esse tratamento especial que a palavra fala era um período de purificação, né? Durante esse ano, eles passaram por um período de purificação. E é muito comum hoje os reis, os
filhos dos reis, eles são preparados para fazer parte da família real. Eles têm um comportamento especial, tanto no falar, como no vestir, como se comportar numa festa. Então, eles são preparados para fazerem parte de um reino. Aqui, a aplicação que o Senhor nos tem mostrado é que esse reino é um reino santo, de um Deus que é santo, santo, santo. Aleluia. E essa purificação é o período que nós estamos passando hoje, onde nós somos trabalhados para sermos o quê? Nós estamos todos sendo preparados para ser a noiva que vai ser escolhida. Só uma noiva vai ser escolhida. Sim. Não são todas as noivas que foram preparadas que vão casar com o rei. E nós estamos sendo preparadas, purificadas, para estarmos prontos para casar com esse rei que é Jesus. E Esther, ela que como tipo da serva, né, de Deus, ela foi, no dia que ela foi ser apresentada ao rei, Mardoqueu esteve com ela. Isso eu achei muito interessante, porque Mardoqueu é tipo do Espírito Santo. E ele orientou Esther. E depois o eunuco, ele dá a Esther aquilo que ela tinha que receber. E a palavra diz que Esther não pediu nada além daquilo que foi oferecido. Ela podia ter pedido joias, ela podia ter pedido adornos diferentes, roupas mais suntuosas, capas, sapatos. Elas tinham à disposição delas tudo o que elas quisessem usar para encantar o rei. É verdade. Mas ela vai na simplicidade dela, ela pega só o que foi oferecido. E eu lembrei, quando vi esse texto, eu lembrei do povo do Senhor no deserto, quando o Senhor serviu o maná para eles. Era o pão que desceu do céu. E eles cansaram daquele pão, porque era muito simples, né? Era só aquilo. Mas Esther aqui, ela escolheu o que era simples, o que era oferecido para ela. E o Senhor tem oferecido para nós também. A forma como Ele quer que nós caminhemos nessa vida. A palavra de Deus, ela mostra para nós aquilo que o Espírito Santo tem para moldar a nossa vida de forma que nós sejamos agradáveis ao Rei. Porque o desejo de Esther, o desejo daquelas moças devia ser, todas elas, ser agradável ao rei, porque todas queriam ser escolhidas para aquele reino. E o reino, quando alguém faz parte de um reino, a vestimenta desse reino fala muito da pessoa, porque ela se veste com nobreza, né? A nobreza que é do Senhor. A pessoa vai caminhar com essa nobreza, com aquilo que o Senhor tem mostrado. E vestimenta, né, ela representa uma comunicação não verbal. Certo. Quando nós vamos assim, estudar, pesquisar nessa área, existe um psicólogo na década de 60 chamado Albert Mehrabian, que ele desenvolveu uma pesquisa e nessa pesquisa ele mostrou que a comunicação, a forma como nós comunicamos, ela tem 3 pilares. Então, 7% são palavras, 38% é o tom de voz e 55% a linguagem não verbal, ou seja, a nossa linguagem corporal. Então, o nosso visual, aquilo que nós vestimos, isso está incluído. Então, ou seja, nós emitimos uma impressão quando nós nos vestimos. Então, nós revelamos quem nós somos através da nossa imagem. E a nossa imagem, ela revela quem somos nós. E, por exemplo, né, um médico, né, uma pessoa de branco, quando você olha a pessoa toda de branco, com sapato branco, então você olha ali, você imagina, pode ser um médico, um profissional da área da saúde. E além disso, hoje nós temos profissionais que trabalham nessa área de consultoria, de imagem, né, de coloração. E cada um, ele tem o seu estilo, a sua individualidade, ele tem um tipo de corpo. E ali cada um, ele
isso define a sua maneira de vestir, mas como Giovana falou, né, nós temos uma característica como servas de Deus. Então, a serva do Senhor, ela se veste com decência, com modéstia e com feminilidade, né, de tal modo que o Senhor, na sua palavra em Deuteronômio 22:5, o Senhor fala sobre isso, né, que não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que fazer isso é abominação ao Senhor. Então, aqui o Senhor está falando disso, que existe, a mulher, ela tem a sua vestimenta, a sua feminilidade. Então, é isso que reflete em nós, como servas, termos essa sensibilidade do Espírito, né? Para estarmos sempre com essa decência, com essa modéstia, né? Para nos apresentarmos na nossa vestimenta no dia a dia. Glória a Deus. E a palavra também, né? Ela diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, quando nós nos vestimos, nós estamos ali transmitindo realmente uma mensagem na forma, né, de como nos portamos. E a palavra de Deus também diz que a Esther, ela tinha uma aparência formosa. E nós vimos que esse ser formosa aí não é só pela beleza que ela possuía, mas a aparência, a maneira dela de viver, que ela veio agradar o rei, como Giovana falou, pela maneira de viver dela também. Ela agradava o rei e a todos quanto a conheciam. A gente podia ver que a Esther, ela tinha uma característica também, ela na história, é uma história que a gente até pode observar que é uma história profética, né? Ela era humilde, era uma jovem humilde, ela era sensível, ela confiou no Espírito Santo, na voz do Espírito Santo, no seu projeto. Que projeto? Um projeto que sentiu ter nobreza nele, governo, um projeto que tinha disciplina. Ela gostou, ela aceitou essa direção, esse governo, trouxe para ela segurança. E nós vemos que ela estava diante de valores maravilhosos, e por isso ela foi obediente e dependente, alcançando, né, toda a sua história ali, ela alcançou vitórias maravilhosas. Então, nós vemos que ela foi um exemplo, né, como até mesmo Giovana comentou e você, que nós podemos perceber isso, né, de uma forma maravilhosa, né? Que lindo! E agora eu queria até que Giovana comentasse um pouco. Essa colocação até que você fez, sim, sobre a nobreza e tudo. Sim, isso. As mulheres, na palavra, é orientado que as mulheres se vistam com decência, né? Sem a decência e com nobreza da própria função que é a representação do reino. Onde nós estamos, nós somos identificadas como servas do Senhor. Nós somos representantes de um reino que é santo e nós é que transmitimos essa santidade para o mundo. O mundo conhece a santidade do Senhor através da vida do servo, das servas do Senhor também. Inclusive, a palavra fala que, do mesmo modo, as mulheres se ataviam com traje honesto, com pudor, modéstia. Aí fala, não com tranças, ouro, pérolas, sim, vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E fala que a mulher, ela deve servir ao Senhor com humildade, com espírito manso. O espírito manso fala muito de aceitar governo, né? Aquela que sujeita ao governo de quem? Do Espírito Santo. E o que agrada ao Senhor não é a nossa aparência exterior, mas é o nosso interior. Aí as irmãs podem dizer, então eu posso vestir qualquer coisa, mas a palavra diz que o coração do homem, ele exteriora aquilo que há dentro dele. Glória a Deus. E a obra da carne, ela fala de sensualidade, que é
hoje é uma das coisas mais aclamadas no mundo da moda, no mundo do entretenimento, dos filmes. As mulheres, a mulher do mundo, ela acha que ser sensual é uma qualidade, né? A sensualidade, a lascívia, que a palavra fala muito. E muitas pessoas não sabem, mas a sensualidade, na palavra, ela é tida como pecado, porque ela é um pecado na vida de quem pratica, mas é um pecado que induz os outros ao pecado. Então, ela é um problema para cada um, né, que se veste com a intenção de seduzir. Seduzir a quem? Porque a nossa intenção não é agradar a irmã, o irmão, quem está nos olhando, mas a nossa intenção é estar pronta para o casamento. Aquele casamento com o Senhor. Nós temos que estar prontas para agradar ao Senhor. E o Senhor fala que a mulher deve se vestir com pudor e modéstia. Então, sem exageros. A palavra, a nobreza, né? A nobreza traz o quê? Elegância. Elegância é equilíbrio. Sem exageros, né? Sem ostentação. Quando fala de ouro, pedras preciosas, é porque eles usavam muito isso para dizer, eu sou rico. Hoje em dia tem também, né? As pessoas querem mostrar a opulência da riqueza e o servo de Deus não está preocupado com esse reino aqui. O nosso reino é eterno. Então a simplicidade na serva do Senhor é uma coisa que o Espírito Santo se agrada. Mas a simplicidade não quer dizer um desleixo. É um bom testemunho nós termos cuidado conosco, com a nossa aparência, com a nossa roupa, sempre com discrição, evitando os exageros de decotes, de fendas, de coisas que são tão aclamadas no mundo como uma coisa muito agradável, porque não agrada ao Espírito Santo. E é interessante, o Senhor mostrou no Éden, por exemplo, quando o homem peca, ele observa que ele está nu. Sim. Ele fala assim, estou nu, o pecado entrou, a inocência foi embora, ele observa que ele está nu. Verdade. E ele faz para ele tanga ou um avental, a palavra fala. Mas quando o Senhor vem cobrir a nudez de Adão, o Senhor faz para ele túnicas, vestes. E essas vestes, túnicas, eram como vestidos que cobriam todo o corpo, até os joelhos. Aqui a palavra, né, os estudiosos falam que essa túnica seria, quando aquela palavra túnica era uma veste mais que cobria realmente a carne. Nós vemos os sacerdotes no Velho Testamento, todos eles se vestiam com muita decência, sim, diferente dos sacerdotes pagãos. Sim. Né? O Senhor exigia santidade no serviço ao Senhor. E lá no Novo Testamento, quando nós vemos aquele endemoniado gadareno, a palavra diz que ele estava nu. Ele estava sob o governo do adversário, ele estava dominado pelo adversário e ele estava nu. E quando Jesus liberta ele, a palavra faz questão de registrar, ele estava vestido. O mundo hoje vive, o adversário, todo mundo anda nu agora, é bonito, exato, né? A nudez, ela é as grandes festas carnais. Ele dita as tendências, né? As influências, né? Hoje. Então, as festas carnais, exato, os valores que estão sendo totalmente desacreditados, que estão sendo destruídos, os valores de ética, de moral, de bons modos, de bom senso, está sendo destruído. E esse cuidado que o Senhor quer que nós tenhamos. Porque verdade, o governo do Senhor é de um governo de um reino santo. Então, o Senhor não está aqui nos cobrando alguma coisa, mas é o governo do Espírito Santo que o Senhor quer que esteja sobre nós. Conheçamos a orientação do Senhor. Exato. O nosso orientador é o Espírito Santo, né? Como foi o orientador de Esther. Hoje nós estamos na Casa das Mulheres, né? Exatamente. Estamos no programa das mulheres, é o trabalho que a Casa das Mulheres fazia, preparava para assumir aquela função, né? Que maravilha, de nobreza, né? Diante do Senhor. É verdade. Não, é interessante também, Giovana, é bom lembrar que a nossa vida, nosso comportamento é dentro e fora da igreja, não é mesmo? Nossa sempre, preocupação, né? É em todos os lugares. Nós vamos viajar, nós vamos ser os mesmos na viagem, né? Estamos no trabalho, no lar, vamos à igreja, mesma coisa, um só armário, né? Um gosto só. E quando muitas vezes vidas vêm para a casa do Senhor, são apresentadas ao Senhor,
elas vão ver o nosso gosto, né? E o gosto nosso qual é? É o gosto do rei. Se o rei se agrada, é isso que nos interessa. Então, o nosso maior prazer é sermos agradáveis diante do Senhor. E onde estivermos, nós devemos, né, procurar sermos as mesmas, né, constantes. Eu vi até já tive essa experiência 2 vezes. Sim. De pessoas que chegam para mim e falam: como vocês são elegantes, a igreja, todo mundo é muito chique, parece que vocês têm assim, vocês são muito, parece tudo rico, e de bairros às vezes mais humildes e tudo. Eu tive uma moça que falou assim: não vou na sua igreja não, porque lá todo mundo é muito chique, muito, muito rico. Eu falei: não. A elegância está na discrição. Quando você é discreto, você chama atenção no pouco. Né? Esther achou graça diante de todos, né? Não se trata de valores. Ela achou graça diante de todos. De todos. Roupa, E o servo é assim também, né? A nossa vestimenta, sim, ela exteriora aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e isso traz graça. E as pessoas ficam, às vezes, achando que é muito, né? De forma simples, né? De forma simples. A simplicidade. A elegância está nessa decência mesmo, e é isso que... A decência é elegante. É, uma decência elegante. E o interessante também, só falando, já terminando aqui a minha fala, mas é no sentido de, muitas vezes, as pessoas falam assim: mas eu quero que minha filha, ela é jovem, ela tem que vestir uma roupa adequada, que seja jovial, né? Eu não quero nada de pessoas mais maduras e com aquela aparência, né, de uma jovem mais com vestes mais de maduras, mas não é isso. O jovial, todos nós queremos, sejam os idosos, eles querem se vestir com uma aparência jovial, sim. O mais novo está sempre procurando, né, se vestir de forma jovial, mas jovial é diferente de sensual, né? Você pode ser jovial todo o tempo, né? Com 90 anos, está com as vestes que transmitem assim uma jovialidade, e sem exposição sem carnal, exposição, né, do corpo, exatamente. Isso é maravilhoso, né? Não confundir o jovial com o sensual, né? Exato. Mas então é isso, glória a Deus, porque... E hoje nós temos tantos recursos, né? Sim, temos. Então, hoje, para as mulheres, né, para nós que somos servas do Senhor, há tantos recursos. Então, por exemplo, hoje você tem para cobrir, né? Às vezes ali tem um tapa-colo, você pode colocar um top, tem colocar embaixo da saia, do vestido, né, ali para evitar transparência, um protetor. Então hoje nós temos vários recursos, e o que me chamou muita atenção é que Esther, ela se colocou ali para agradar ao rei, né, para agradar ao rei. E ela quis dar a honra, né? Lá na frente, lá no capítulo 5, nós vamos ver, né, não é o objetivo aqui hoje do nosso... A Esther é uma personagem ampla, né? Claro. Mas ela, em outra situação, lá na frente, quando ela já era rainha, ela precisou de se apresentar diante do rei para poder ali se colocar ali em favor do povo judeu. E é muito interessante que Esther, ela discerniu para que ela havia sido chamada, com um propósito ali naquele momento, né? E o interessante é que no original, no capítulo 5:1, fala que ela se vestiu com vestes reais. Ali o original não fala que é a veste da roupa da rainha, mas ela se vestiu do reino. Ela se vestiu do reino. E eu acho que isso é muito importante pra gente. Muito. Porque quando nós nos vestimos do reino, porque o exterior, ele reflete o nosso interior, né? Então, se nós buscamos a palavra do Senhor, se a gente busca agradar ao rei, nós estamos nos vestindo do reino, e isso vai refletir na nossa vestimenta externa, né? E eu acho lindo esse versículo. Ele me fala muito comigo, que depois o rei fala assim com ela, né? Estende o cetro para ela e fala: olha, até metade do reino eu te darei.
Então, ela achou graça diante do rei. E isso mostra, assim, quando nos colocamos na dependência do Senhor sem reservas, de todas as maneiras, nós nos inclinamos diante do rei. O Senhor, ele nos dá tudo que nós precisamos, né? Sem ser pela nossa capacidade externa, pelo que está exteriorizado em nós, mas por aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. E aí, ele fala, que tu queres, rainha? Até a metade do reino eu te dou. Né? Então, principalmente para as jovens aqui que estão nos assistindo, que sofrem às vezes muita pressão, né? Às vezes desse século que nós vivemos, né? O Senhor, ele honra aquele que se veste do reino, aquele que está envolvido e que permite revelar o seu exterior, aquilo que está dentro. Eu acho que é isso que a nossa Esther hoje nos ensina. É verdade. Eu acho que com relação às jovens ainda, quando a jovem se veste de forma espiritual, né, aquelas que ainda vão contrair matrimônio, então as jovens que pensam em casar, como elas se vestem de forma espiritual, da forma que o Espírito Santo se agrada, ela vai atrair homens espirituais, servos espirituais. Com certeza. Se ela está vestida de uma forma mundana, provavelmente ela não vai atrair um servo do Senhor, porque um servo do Senhor quer uma serva do Senhor. Né? Todos os dois fazem parte desse reino e tem que estar preparado para representar esse reino, para viver esse reino. É verdade. Então, isso é muito importante. Muito né? importante. E quando as lutas se levantam, o opositor se levanta, é nessa hora que você está revestida de uma autoridade, a autoridade do Espírito, você vai ter a força do corpo com você, vai ter a igreja em qualquer situação que levanta uma dificuldade, o corpo vai te abraçar, a igreja vai estar unida em oração e você vai poder revelar ali quem é o Senhor na sua vida, a sua origem, o seu povo, nessa força do Senhor sobre você. Então, quando ela vai ao rei, ela está ali revestida dessa graça maravilhosa, da benevolência do Senhor sobre a vida dela e do seu povo. A igreja reflete na igreja, né? Quando damos um bom testemunho, a igreja ela é beneficiada pelo nosso testemunho, né? Um bom testemunho. Mas estamos chegando aqui ao fim, estava bom demais. Muito bom. Foram momentos maravilhosos, mas nós vamos ter que encerrar, né? E deixando aqui uma palavra dizendo que a mulher cheia do Espírito Santo, ela alcança graça e benevolência diante de Deus, na medida em que se dispõe a fazer a vontade do Senhor, a vontade na sua vida e até mesmo, como falamos agora, esse tempo aí, na forma de vestir. O texto de Provérbios 31, versículo 25, diz que a mulher virtuosa, ela se veste de força e dignidade, ou seja, na força concedida pelo Espírito Santo para resistir àquilo que não agrada a Deus, e em dignidade ou glória para testemunhar da bênção e transformação de Deus em sua vida. A paz do Senhor Jesus a todos.